Bom dia, digo melhor, boa tarde. Hoje é sábado, certo? E eu estou depois de meio-dia. E faço esse vídeo agora, né, porque amanhã foi ocupada com outras questões aí, sabe? Inclusive algumas leituras aí. E tentando fazer gancho, sabe? Assim, a gente procurando, né, uma forma de como entrar, né, em assuntos, sabe? Fazendo os ganchos devidos, certo? Eu quero falar, não posso esquecer de falar de política no Brasil de agora, certo? Eu quero falar de um trabalho que faz o Fernando Horta, é um historiador, um cientista político, né, morador de Brasília, ele é gaúcho, certo? E toda sexta-feira ele faz a live de toda sexta, certo? E eu anotei alguma coisa nele aí e quero comentar, certo? E Mas eu tô ali na TV com o Raul Seixas, certo? E eu quero então começar o trabalho, sabe? Lembrando o Raul Seixas, tá certo? Deixa eu abrir aqui o celular. Eu vi uma letra que eu acho que tem tudo a ver, sabe? Tá aqui, o nome eu quero falar de uma música do Raul, certo? Medo da Chuva, aqui tá dizendo que Medo da Chuva é uma música com o Raul Seixas, mas na verdade é uma composição dele, certo? Com o Paulo Coelho, certo? Eu não sei se o Paulo Coelho tinha formação musical, sabe? Dava pitacos na composição musical propriamente dita, certo? Se o Paulo era apenas o mentor intelectual, o criador, né, o cara das ideias, entendeu? E mas eu lembro que o Paulo Coelho, nunca li uma obra de Paulo Coelho, certo? Não tenho vontade de ler também, sabe? E eu acho, sabe, que não sei, para mim ele tem um trabalho menor, né? Junto com o trabalho do Raul, certo? E ele se fez aí, ganhou fortuna, deve morar na Suíça, salvo engano, certo? É escritor, entendeu? E ele tem esse lado aí meio místico, meio antigo, certo? Meio mesopotâmico, meio ali asiático, sabe? Ali para aquelas bandas ali da Babilônia, sabe? Ali do Afeganistão. Não sei por que quando eu falo dele eu penso naquilo, certo? E as músicas do Raul lembram essas coisas. Né? A primeira música é Guitar, tá certo? Que está ali na tela, certo? É claro que guitarra lembra a Índia, entendeu? Né? Mas assim, né? E me deu vontade de começar fazendo esse vídeo puxando um gancho, porque na verdade eu quero falar dos gregos e quero falar do medo, certo? Do medo fantástico, sabe? Do medo, entendeu? Do medo do sobrenatural, sabe? Do medo do além, sabe? Da vida, sabe? Que movia os seres humanos, sabe? Que fazia sucumbir os seres humanos, sabe, aos poderes de reis, sacerdotes e generais, entendeu? E hoje, passado 2.500 anos, que é mais ou menos o tempo que eu estou trazendo aí, que é o tempo dos filósofos pré-socráticos, eu quero falar deles, certo? E os pré-socráticos viveram nesse período aí, 500, 600 anos antes de Cristo. E o mundo que eles viviam era um mundo de medo, sabe? De pânico, de superstição. Eu acho que a palavra boa, sabe, que cabe nisso aí, sabe, para traduzir o que eu penso, sabe, é a superstição. E passados hoje 2.500 anos, sabe, o mundo que a gente vive hoje é um mundo super supersticioso, sabe? Quando eu penso nos sionistas lá em Israel hoje, dentro do governo, ali junto com Netanyahu, sabe, ali matando gente, sabe, em banda de lata, feito mosca, sabe, e o mundo não se importa com isso, entendeu? Esse mundo capitalista escroto, certo? Porque no fundo tudo é uma questão de capitalismo, sabe? É uma questão de dinheiro, sabe? É uma questão de mammon, né? O demônio, sabe? Esse demônio que encarna os corpos humanos, sabe? E torna esses humanos assim, sabe? Satânicos também, demonizados, entendeu? Eu penso nessas coisas, assim, a minha cabeça ela vai um pouco por aí, sabe? E por isso eu quero falar de Raul Seixas e vou ler aqui a letra da música, poderia ser de outra, mas ele fala de medo, medo da chuva e eu falei de medo, certo? Raul Seixas, mas assim, com a composição, a letra deve ser do Paulo Coelho. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que sou seu marido e posso partir.
Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva, pois a chuva voltando para a terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez. Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva, pois a chuva voltando para a terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, vendo as pedras que choram, que sonham sozinhas no mesmo lugar. Aqui está dizendo que é uma composição de Paulo Coelho com Raul, certo? Vou fechar aqui para não atrapalhar. Mas assim, eu acho que aqui no final, tá certo, trouxe a coisa que eu queria, né? Quando fala do medo da chuva, vendo as pedras que sonham, certo? Pedras que sonham. Aí eu sou obrigado a retomar, né, a temática dos primeiros filósofos gregos, certo? Filósofos, sabe, que andavam quando podiam, sabe, como foi o caso de Tales de Mileto. Tales de Mileto esteve no Egito, certo? O Tales de Mileto transava com geometria, certo? Vai ver que ele viu as pirâmides lá do Egito, que são obras que materializam, né, a engenharia e a arquitetura, certo? E certamente ele trouxe essas informações daquela região ali do norte da África, sabe? E ali onde se vivia essas coisas da superstição, o mundo da superstição, o mundo do além, sabe? Os faraós fazendo aquelas pirâmides tremendas, sabe? Para colocar tudo dentro. Na verdade, as pirâmides eram túmulos e colocavam tudo dentro, tudo que podiam, para poderem fazer a passagem, sabe? E riqueza que foi deixada lá dentro, né, posteriormente foi salteada, entendeu? Foi saqueada, sabe? E de nada valeu. Os faraós não levaram para o além, sabe? Não levaram para o além, sabe? O que eles depositaram dentro de suas pirâmides, entendeu? Dos seus túmulos, né? E a natureza, se diz que os pré-socráticos se dedicaram primeiro ao que estava ao redor, e ao redor deles estavam pedras, certo? Montanhas, estavam obras construídas pelos humanos, né? As casas de pedras, certo? Os castelos, os palácios dos reis, certo? As casas, os casarões dos nobres, entendeu? Mas estava lá a natureza, as pedras que rolam, as pedras que sonham, certo? E aqui, claro, ele está fazendo metáfora, entendeu? Quando ele fala pedras que sonham, ele não está falando das pedras, tá certo? Está atribuindo poderes às pedras. Nesse momento a gente entra, sabe, nesse mundo da superstição, da mágica, do que eles viam, sabe, quando tentavam entender as coisas, sabiam que aquela pedra que está à frente, tá certo, é um ser concreto, né? Mas é um fenômeno de algo, sabe, de uma coisa imanente, sabe, a elas, o ser que eles falavam, depois foi falado o ser em si, sabe? São seres aos quais a gente não pode ter acesso, entendeu? Ninguém pode ter acesso ao meu interior, certo? E por mais que eu fale e manifeste o meu interior, como estou fazendo agora neste vídeo, certo? O que saberão de mim é muito pouco, porque no fundo não poderão saber, ninguém poderá penetrar, sabe? Vestir, né, o meu corpo, sabe? E assumir as minhas células, né? E assumir os meus tecidos, enfim, né? E essas coisas os gregos antigos, sabe, se incomodavam com isso, bicho, sabe? Se matavam a si próprios por essas questões, sabe? Enquanto o mundo ali ao redor deles, sabe, nos mercados, nos palácios, né, no meio da nobreza, sabe? E nos mares, nos rios, nas embarcações, nos piratas, nas guerras, sabe? Nos soldados que matavam e morriam, sabe? Na engenharia de guerra daquela época, entendeu? Nos ferreiros, certo? Tudo isso acontecendo e havia aquelas pessoas que se dedicavam em pensar essas coisas, sabe? Aí que foi, né, conformando o que se foi designando por filosofia que descamba no nosso tempo, sabe? E que transforma,
se transforma em ciência, os conteúdos foram sendo melhor aprofundados e se transformaram em biologia, certo? A biologia vegetal, a biologia química, certo? Biologia química? Não, não tem biologia química, certo? A química é uma ciência. Tem a biologia, assim, a biologia viva, né? Bom, a biologia já é viva. Tem a biologia, sim, eu entendi agora. A biologia é vegetal e a biologia animal, certo? E tem as ciências da terra, certo? Tem a ecologia, né? Tem a física, a geologia, a geografia, a matemática, a química. Os antigos se preocupavam, sabe? Tales que viajou ao Egito viu desertos, viu o Saara, com certeza, certo? E Saara que um dia foi mar, né? E que sofreu transformações climáticas. Lembremos que os nossos ancestrais, saídos da África, muitos fizeram os grandes movimentos, as grandes migrações, né? Movidos por questões climáticas. Hoje no país, aqui, a essa altura, século XXI, 22 de dezembro, eu digo melhor, 16 de dezembro de 23, certo? Nós estamos vivendo variações climáticas terríveis e estamos preocupados e assustados. Eu, pelo menos, estou, certo? Eu, Ernest, neste canal aí, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, Bom Dia Cavalos, Bom Dia Éguas, certo? Mas assim, falando muito, certo? Mas as grandes migrações dos humanos saindo ali da Etiópia se espalharam no mundo, certo? Por conta de questões alimentares, busca de comida, certo? Mas também, às vezes, por questões climáticas, né? Havia no Oriente o crescente fértil, né? Um dia o crescente fértil se esgotou ali na região da Mesopotâmia, certo? E então tiveram nossos ancestrais que sair buscando terras, varando para a Ásia, para a Europa, sabe? E ali para as bandas da Sibéria, sabe? Aquela coisa toda, entendeu? E fazendo esses movimentos todos, né? Mas assim, os acontecimentos climáticos acontecendo, tá certo? Mas também tem a geologia, né, que se preocupa com as pedras, pedras que choram, pedras que rolam, né, na música aí do melancólico Raul, né? Raul morreu jovem ainda, certo? Poderia ter vivido mais, né? Tem a geografia, a matemática, certo? A matemática que é vital no pensamento grego, logo mais eu vou já trazer alguma coisa sobre os pitagóricos, né? Os pitagóricos, eles puxavam, misturavam alhos com bugalhos, sabe? Misturavam, ao mesmo tempo que se queria se livrar da, ao mesmo tempo que eles queriam rejeitar, né, a tradição religiosa, certo? E querendo falar, né, assim, querendo dar outra interpretação para o mundo, né? Ao mesmo tempo que eles rejeitavam as explicações mitológicas tradicionais, buscando a essência das coisas, né? Ao mesmo tempo, sabe, eles se dedicavam a essas questões que a gente não pode ter explicação, como era o caso dos pitagóricos, né? Os pitagóricos que deixaram mulheres fazer parte do grupo, sabe, de filósofos, certo? Tivemos filósofas, né? Entre os pitagóricos. E parece que, não sei, pelo que eu estou lendo aqui, a única escola, né, que fala de mulheres no meio são os pitagóricos, certo? Então, ali, sabe, ao mesmo tempo que se atirava o pensamento para além do mitológico, os pitagóricos traziam as questões de religião para o meio, certo? Mas assim, tudo assim é muito rico, né? É tudo muito assim alentador, né? Mas ao mesmo tempo, no sentido, na medida em que tento afastar a superstição, imperando, fazendo no momento ali, sabe, de transe, no momento de pânico, fazendo a razão, sabe, emergir, né? Ao mesmo tempo, hoje, passado 2.500 anos, nós temos desgraçados sionistas hoje lá na Palestina, matando, sabe? Temos desgraçados sionistas insuflando neopentecostais a partir ali, sabe, da própria Jerusalém e indo para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o próprio movimento pentecostal do caralho, sabe, fazendo ali, insuflado por Trump, sabe? E esse desgraçado vindo de novo para a cena política, entendeu? E aqui no Brasil, a gente machucado, sabe, por esses ignorantes supersticiosos fanáticos, sabe? Que se preocupam, sabe, com a boca, entendeu? Esses putos, ao invés de estudarem, sabe, de procurarem se qualificar melhor, sabe, de procurarem aí, sabe, eles têm uma pressa do cacete, sabe, querem ricar logo, sabe.
Consegue uma motocicleta, foi Deus que deu. Vão se fuder, rapaz, tem nada a ver, sabe? Mas aí esses caras alimentam, sabe, esses exércitos aí, sabe, de falsos profetas, sabe, de profetas escrotos, sabe? De profetas que negam, certo, o Messias, sabe, o Cristo, né, conforme prega o Evangelho, os 4 Evangelhos pregam, tá certo? E a gente vai marchando dessa maneira. E eu falo essas coisas, sabe, pensando no que falou no que falou o Horta, tá certo? Mas antes de entrar no que falou o Horta, eu queria fazer aqui umas correções aqui, sabe, dar uma clareada. Eu quando falava da organização dos salesianos aqui no Brasil, e eu acho que no mundo, sabe, me parece que o chefão dos salesianos no mundo é reitor, certo? Mas para distinguir, se opor ao chefão, certo? Tem as inspetorias, tá certo? Tem a reitoria lá, não sei se é em Turim, tá certo? Dentro da organização salesiana, e nos países nós temos as inspetorias. Aqui no Brasil havia a Inspetoria do Norte, a Inspetoria do Sul, eu acho que era assim quase geográfico a questão, entendeu? E aqui no Norte nós tínhamos a Inspetoria salesiana, certo? E na minha época, essa inspetoria, a Inspetoria do Norte, era presidida por um padre, certo? O padre Daniel Bissoli, e só podia ser padre, certo? Não podia ser irmão. O padre Daniel Bissoli, que era um paulista, certo? E através dessa organização na qual, né, eu me alistei e fui envolvido, certo? Havia, né, assim, né, os locais, havia um trabalho no Amazonas, subindo o rio, e uma vez eu fui bater em Uaupés. O Uaupés é um rio medonho, sabe, que tem ali, sabe, é um braço do Amazonas, certo? É um afluente do Amazonas, como o Xingu também é um afluente, né, do Amazonas, certo? E é um rio, os rios aqui na Amazônia são rios feitos aí, sabe, lavando pedras, entendeu? Na seca essas pedras aparecem, na baixa água dos rios elas aparecem, né? No inverno elas sobem, entendeu? E conheci no ano de 74 o diretor. Eu não sei por que esse homem foi para lá, rapaz. O cara foi trazido lá das missões, lá de cima, lá do Alto Rio Negro, e jogado no meio de 12 tarados, sabe? De 12 seminaristas, sabe? Perdidos ali, eu no meio, certo? O nome dele era Zé Sarto. O Zé não entendia porque às vezes eu saía, sabe? Com o meu cabelão, eu tinha um cabelo grande, sabe? E saía com o meu cabelão, sabe? Ia bater num salão de beleza, sabe? Tinha um cara lá chamado Johnny, sabe? Às vezes nem dinheiro eu tinha, sabe? Mas o Johnny fazia, ele gostava de mim, eu não sei se ele queria dar para mim, entendeu? Mas ele gostava de mim, me recebia e fazia trabalhos para mim e pendurava, entendeu? Então ele costumava, sabe, hidratar meu cabelo, sabe, e dar uma puxada ali para lá e para cá. Aí eu saía andando pelo meio da rua ali em Manaus, sabe, no centro de Manaus, sabe, indo lá para o seminário onde eu era, né, hóspede, certo? E o cabelo ia pulando, sabe? Mas durava assim, o tempo, naquele cabelo solto, demorava o tempo o tempo da primeira lavada. Depois disso ele voltava de novo, sabe, ao normal e eu não fazia manutenção devida, sabe? E então ele deixava de pular e ficava rasteiro. E o padre me via com aquele cabelão, ele não entendia, certo? Ele não entendia, sabe? E quando eu disse que eu ia sair, sabe? Ou ele mesmo chegou a me aconselhar para eu sair, sabe? Da organização, entendeu? Os meus alunos, sabe? A gente estudava filosofia de manhã e à tarde, dava aula no ensino ali, sabe? De quinta ou oitava série, entendeu? E eu dava aula ali de ciências humanas, né? E talvez pelo fato de eu ser, sabe, tocar violão e aquela coisa toda, entendeu? Cantar, eu puxava os cânticos nas missas, né? E nós tínhamos missa todo dia, sabe? E eu que puxava o canto, né, com o violão, sabe? E era encarregado disso e foi secular isso aí, entendeu? E os meus alunos, para tirar sarro, sabe? Tirar sarro para fazer zoeira, entendeu? Me chamavam de Urso do Cabelo Duro, que era um personagem de desenho animado que tinha na época. Eles faziam aquilo para se vingar de mim,
certo? Nessa correlação de força, sabe, nessa relação de opressão e oprimido, certo? Professor e aluno, entendeu? E o Zé Sarto, bicho, foi diretor. Depois eu fiquei sabendo, bicho, que ele largou o trabalho que ele estava fazendo, ou não sei se acabou ali o trabalho, sabe? Eu não lembro mais, eu não procurei. Depois que eu saí, sabe? Eu não me encontrei mais com os colegas, nós éramos 12, salvo engano, entendeu? Eu não procurei mais, sabe? Não tem essa coisa nostálgica de reunir, sabe, os seminaristas, sabe, que fizeram, não sei mais. Isso para mim não tem, sabe? Ou os seminaristas lá de Ananindeua no período de tanto a tanto, isso para mim não tem. Nem estou afim, certo? Eu só sei dizer que o Zé Sarto largou a direção do trabalho que ele fazia e voltou lá para as missões, lá para o Alto Rio Negro, e foi bater em Valpés, e lá fazendo o trabalho missionário dele, bicho, descendo e subindo o rio Valpés, sabe? Um rio de pedral, sabe? Ele numa voadeira vai ver, sabe? Numa corredeira, ele se destrambelhou, o cara tinha 2 metros de altura, um cara fortão, sabe? Ele se destrambelhou, porra, sabe? E se chocou com pedras, entendeu? E morreu afogado, o Zé Sarto, entendeu? Eu lamentei assim. Mas ali, sabe, perto do Valpés, é onde está na verdade, o local chamava São Gabriel da Cachoeira, tá certo? E eu lembro que em 74, não sei se foi uma forma de punição, mas 74 foi ano de Copa, certo? Foi ano de Copa do Mundo, certo? A Holanda, sabe, tinha um timaço, sabe? Mas, porra, justamente no mês de julho, né, a direção lá do seminário resolveu mandar os seminaristas para as missões, entendeu? Sei que eu fui bater em Uaupés, sabe? De lá fui bater no Cucuí. Aí fica clareado, Cucuí é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Sabe? O pessoal tem um negócio de falar cucuia, certo? Mas acho que eles estão deixando de acentuar, sabe? O I, sabe? É cucuí, certo? Uma palavra com acento tônico no I, certo? É uma oxítona, né? Cucuí, certo? E não cucuia, entendeu? Então vai para as cucuias, quer dizer, vai para um lugar distante, tá certo? Vai lá para o Cucuí, que fica na fronteira entre Brasil e Venezuela. Eu fui bater lá, bicho. E lá tinha, sabe? Tinha estrutura, sabe? Tinha estrutura, tinha uma vila, tinha um colégio sempre, né, nesses lugares aí, sabe? Tinha um colégio salesiano, onde os indígenas vinham fazer estudos, sabe? Eu lembro que tinha um ponto, não era base, certo? Tinha um posto, né? Um posto militar. E tinha um padre, bicho, que fazia linguística, um padre, não lembro o nome dele, sabe? Mas eu lembro dele, na beira do rio, em cima de uma pedra, pegando sol, um padre brancão, sabe? Aí ele já era idoso, entendeu? Só de sunga, entendeu? Pegando sol. E ele era linguista, tá certo, fazia estudos linguísticos e está fazendo uma cartilha da língua, não sei se era da língua ticuna, sabe? Eu não lembro bem, sabe? Mas ele estava fazendo uma cartilha em língua nativa, sabe? Assim, entendeu? E eu me lembro também que os índios gostaram muito de mim, do meu cabelão, sabe? E do meu jeito de jogar bola. Eu era um cara bom de bola, certo? E a gente então ia para o campo de futebol, onde tinha menores e maiores ao mesmo tempo, certo? Havia 2 goleiros, certo? O goleiro dos maiores na mesma trave, certo? O goleiro dos maiores e dos menores, entendeu? Numa trave, o goleiro dos maiores e dos menores noutra trave, e 2 equipes jogando, certo? Com bolas distintas, uma vermelha e uma azul, umas bolas de borracha, sabe? É uma azul e uma vermelha, entendeu? E assim, para não dar confusão, cada um perseguia a sua bola, certo? E a gente jogava, bicho, se entendia. E como eu era bom de bola, os índios gostavam de me ver jogar, sabe? E era aquela coisa, entendeu? Eu estou falando isso aí do mundo dos salesianos, dizendo que a divisão administrativa eram inspetorias. Então, o Daniel Bissoli, que era a autoridade máxima na região, certo? Era um inspetor, certo? E o Flávio Dino, quando foi acusado agora de ser ateu, certo? Ele disse, não, mas como ateu, rapaz, eu sou católico. A minha primeira fala, aos 20 e poucos anos, ele não chegou a precisar, certo? Mas foi num evento da campanha da fraternidade. Aí calou a boca, não sei, de um senador bolsonarista, certo? E falava também da Ilíada, da Odisseia, e queria lembrar de Homero e não vinha, certo? Mas Homero foi um poeta, certo? Foi um poeta que contribuiu. Assim, o trabalho dele, sabe, talvez quisesse ser um trabalho mais artístico, certo, do que propriamente um trabalho dogmático, entendeu? E o que ele falou da Odisseia, da Ilíada, e falando dos deuses, falando do deus do mar, do deus da terra, certo? Entendeu? Sabe,
das dianas que havia por lá, aquelas, aqueles seres que atacavam os marinheiros, entendeu? As sereias, entendeu? E ele falava desse mundo aí, mas ele falava ali, sabe? Entendeu? Fazendo analogias, sabe? Fazendo metáforas, entendeu? E o pessoal, sabe? E era o estilo da época de fazer esse tipo de coisa, sabe? Ele escrevia, né? Assim, era um poema, portanto, nós estamos aí no campo da literatura, no campo da poética, né? Da poemática, entendeu? E não havia outros compromissos, sabe? E ele se alinhava com aqueles conhecimentos que se queria na época, né? De mostrar o mundo aí, sabe? O mundo pagão, sabe? O mundo aí, sabe? Mitológico, sabe? O mundo supersticioso, certo? O mundo mágico, o mundo de encantamento. E eu falei também de Saussure, na minha visão, a linguagem hoje representa melhor toda a história, tá certo? De 2.500 anos, quando Saussure fala das convenções, né? De que as palavras são convenções, o signo linguístico são convenções, as línguas nacionais são convenções, tá certo? E para justamente dizer que é um processo, sabe, de combinação de consensos, né? A língua nasce de consensos, a natureza ela não impõe a palavra, certo? Algumas palavras sim, mas as palavras elas nascem de consensos, nascem de relações sociais, tá certo? E assim, e são convenções porque o ser humano é um ser com capacidade de convencionar, de fazer convenção. Aí você volta de novo ali ao Schopenhauer quando ele fala do mundo como vontade e representação, tá certo? As convenções são o quê? Atos de vontade, tá certo? É a vontade, sabe, ali funcionando, entendeu? E dessas convenções, as próprias representações, né, as palavras, os signos, né, serão representações da realidade. Nós temos o mundo real, certo? E nós construímos é, é, significados e relacionamos a seres, sabe? Esses significados vão para a mente das pessoas, sabe? Para um coletivo, né? E a partir dali, quando é preciso, enfim, se conversa e tudo mais. De modo que a vontade de representação, tá certo? Traduz muito bem o que Saussure falava de Lang, né, e Parole, e mais as convenções sociais. As convenções sociais do modo geral. Então a gente encerra, assim, sabe, essa coisa aí de ser e não ser, sabe, essência e aparência, essa coisa toda, os fenômenos, né? Enfim, tá certo. Saussure, para mim, ele traduz muito bem isso aí. Né, quando as convenções são as representações, né, os conceitos são representações, né, que são os signos linguísticos, certo? Que nos permitem, quando queremos, a gente aciona a memória, certo? E a memória, então, traz de volta aquelas coisas que nós introjetamos, né, que é justamente a representação. Traz à nossa presença o que foi arquivado, tá certo? Na memória, tá certo? As convenções são voluntarismos sociais, eu anotei isso aí, voluntarismo, são atos, né, sabe, de vontade, as convenções, certo? A gente combina, a gente vive em sociedade e se combina e se produz os conceitos, se produz as palavras, tá certo? E então, assim, eu vou me quedando por aqui, desses esclarecimentos, tá certo? E o falar do Brasil de hoje, tá certo? Fica para depois. O Horta, né, falava que a, a elite dominante, ele fala sempre de elite dominante quando eu falo burguesia mesmo, lembrando esse termo cafona burguesia, certo? E ele prefere falar das elites dominantes, né? E diz que as elites dominantes tá certo, odeiam a democracia, entendeu? Como eles são inatingíveis, como os interesses deles são inatingíveis, eles têm dinheiros em bancos, sabe? E sempre os governantes de turno, sabe? Principalmente os governantes que estão lá no poder legislativo, sabe? E no poder judiciário, certo? E no poder executivo, hoje por acaso nós temos um presidente, sabe, que é progressista, mas que está capturado, está refém do poder legislativo e do poder judiciário, sabe? E tudo que é feito, sabe, é justamente para fazer, né, a elite se apropriar das riquezas do país, sabe, se apropriar do orçamento. Hoje está sendo votado
o Horta lembrou disso, certo? Ontem foi votado, né, o orçamento, foi votado o orçamento, como o dinheiro do orçamento, como o dinheiro dos impostos vai ser aplicado de uma maneira assim mais, sabe, onde os deputados e senadores, sabe, querem fazer, sabe, a gestão desses recursos, esvaziando a função do presidente, tá certo? E o que ficou para mim foi isso aí, sabe, de que as elites dominantes, a burguesia financeira principalmente, sabe, não vou nem falar da classe média, mas esses empresários, tá certo? Os empresários das várias indústrias aí, sabe, das várias indústrias de transformação, inclusive a indústria de transformação do capital, certo? Esses caras fazem tudo para se apropriar do orçamento, do dinheiro dos impostos, tá certo? E nesse sentido, o Horta foi lá para a Argentina, sabe? Foi falar do que está acontecendo lá com os argentinos, certo? E descobre a mesma coisa, certo? Temos hoje lá na Argentina uma elite odienta, certo? Contra os interesses populares, certo? Contra a democracia, mentiram, sabe, para os argentinos, para a maioria dos argentinos. Ele deu um exemplo, sabe? Teve argentino que votou no Milei porque o Milei disse, sabe, que ia fazer paridade entre dólar, sabe, e peso, entendeu? Aí os caras acreditaram que se hoje eu tenho 100 pesos, certo? Amanhã, depois da eleição do Milei, certo? Eu vou ter 100 dólares no bolso, sabe? E isso não vai acontecer, pelo contrário, certo? Pelo contrário, ele aumentou, ele, sabe, valorizou, sabe, o dólar, colocou o dólar lá em cima, sabe, e o peso lá embaixo, entendeu? Então é o que está acontecendo. E ficou para mim, então, essa ideia, sabe, essa ideia de superstição. Nós continuamos escravos, como falou o Raul Seixas na música dele, né? Você quer fazer de mim seu escravo, não sei mais o que e tal, entendeu? E essa é a ideia, sabe? A elite dominante, seja essa elite, o que nós chamamos de burguesia, tá certo? O que ela quer mesmo, sabe, é se apropriar das riquezas do país, sabe? E o povo aí, sabe? Nós somos uma população imensa, né? Mais de 200 milhões de habitantes, sabe? O que esse pessoal quer, sabe, é fazer o que aconteceu. O Bolsonaro quis matar a população brasileira, assassinou 700 mil, sabe, brasileiros aí na época da pandemia, sabe? Alisou, sabe, o pessoal que tinha ali o pessoal da Previdência Social, entendeu? Alisou, rebaixou o trabalho ali junto com o Temer, sabe, com a desregulamentação das relações trabalhistas, entendeu? Enfim, esse pessoal mesmo que eles querem mesmo, sabe, eles odeiam, né, os pobres, eles odeiam a maioria dos brasileiros, eles odeiam a todos nós, tá certo? E, sabe, para eles tanto faz ter a democracia como não, tá certo? A democracia é um produto, é um artigo que vale até um certo momento, certo? Quando não interessa mais, eles trazem a extrema-direita, sabe, o fascismo, como diz o Frota, ele gosta muito dessa palavra fascismo, sabe? Quando fala em bolsonarismo, ele está dizendo que é fascismo. Então, o fascismo vem, sabe, para socorrer a elite financeira, sabe, a elite empresarial, a elite que tem dinheiro em paraísos fiscais, aquela coisa toda, tá certo? E nós aí, sabe, ficamos supersticiosos, acreditando, sabe, em Caronchine, em Papai Noel. Estamos agora em tempo de Natal, Papai Noel está batendo a porta, tá certo? E a gente fica aí com essas crenças. Nós caímos de novo lá no mundo de 2.500 anos atrás, sabe? Com aqueles filósofos lutando ali, sabe, para tentar tirar um pouco a superstição da cabeça das pessoas, sabe? Que se entregavam ali no seu dia a dia em fazer as coisas que podiam fazer, tá certo? E deixando reis, sacerdotes e generais comandarem a cena política. Paro por aqui, meu nome é Ernest, certo? Um dia fui chamado de revoltado, revoltante. Um dia eu acho que eu vou mudar o título do meu canal, sabe, o nome do meu canal, e vou chamar o meu canal de Revoltado, Canal do Revoltado Revoltante. Foi um aluno que eu tive, sabe, se invocou comigo, entendeu? Eu dava linguística, eu assinava linguística. E eu não sei por que cargas d'água o cara se invocou comigo, talvez porque eu tinha um perfil petista demais, sabe? Ele se invocou e me apelidou, sabe? Eu quase saí pra porrada com ele, mas tudo bem. Não aconteceu a porrada, sabe? Já passou, mas continua a lembrança. Se a lembrança está aí é porque me incomodou e marcou, tá certo? Está aqui a cicatrizada, entendeu? Mas ao mesmo tempo fica coçando aí de vez em quando.
Digo, meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia, cavalos e égua. Falei, sabe, cumpri mais uma vez aí, sabe, esse esforço, né, de produzir alguma coisa aí para ver se mexe, tá certo? Se mexe, e aí corações, sabe, mentes aí, se clareia alguma coisa, entendeu? E nos afasta do mundo das superstições. Falei, falei.